Dois jovens poetas da nova geração, Leonardo Matias e William Delarte, vêm ao Arte e Letra para romper o silêncio e a mudez das palavras escritas e revelar poesias dos seus livros. O Arte e Letra volta já. Leonardo Matias é autor do livro De Pé e William Delarte escreveu O Sentimento do Fim do Mundo. Muito obrigada pela presença dos dois. Gostaria, para começar, de saber como é que vocês convivem ou sempre conviveram com a poesia. Bem, a poesia, eu relaciono ela muito com a música, né? Então, acho que desde pequena ela está dentro de mim. E acho que eu sempre gostei de pegar as letras das canções e emular, tentar copiar, escrever minhas próprias canções desde muito pequeno. Daí, quando eu conheci a poesia mais tarde, no colégio, acho que foi uma coisa natural, mas eu acho que ela sempre teve lá, desde que eu tive o primeiro contato com a música. Acho que é isso. E você, Leonardo? Eu não, acho que meu primeiro contato foi no colégio mesmo, aquelas primeiras lições que são obrigatórias, mas que você passa a se identificar. No colégio, eu gostava um pouco do primeiro contato que eu tive, mas eu só fui partir para a iniciativa de ter o contato por mim mesmo mais tarde, com uns 15, 17 anos. Mas você já escrevia, assim, desde novinho, rabiscava coisas? Não, eu comecei a escrever, assim, bem tarde mesmo. Eu comecei a ler muito antes. Eu li muito para começar a querer explanar sobre alguma coisa, sabe? Seus versos têm várias dedicatórias, né? Escritores como Ferreira Goulart, Caio Fernando Abreu, Hermann Hesse. Eles são suas leituras, suas inspirações? Como é que é isso? Isso, eles são certamente minhas leituras, dentre outras, e essas dedicatórias trabalham bastante como referências mesmo. Tem referências a filmes, a livros, além de a pessoas, escritores, ou cineastas, ou artistas plásticos, porque eu gostaria, assim, é legal você ver um trabalho que você gostou de alguém e saber quais são as referências dele. Eu gostaria, assim, claro, com o tempo você vai pesquisando, ou algumas referências estão ali mais claramente estabelecidas, mas eu queria ali que a poesia conversasse diretamente no momento da leitura com isso. Eu queria que a pessoa fosse introduzida por aquele nome e tivesse em mente, né, quem foi aquela pessoa, o que ele escreveu, para fazer um diálogo com o seu poema, nesse sentido. Dá uma ferramenta a ela, que ela pode usar ou não, porque é claro que a gente, botando essa dedicatória, a gente condiciona um pouco a poesia. Mas isso é uma opção também. Porque Cada um é livre, né, para interpretar. Exatamente, o poema está ali para ele ser desdobrado. Então, é uma pista jogada que, para quem gostar, é legal. uma forma interessante, até de se preocupar com o leitor. Isso, gostoso isso. Leonardo, Aline Rocha e Eduardo Lacerda, que escrevem o pós-fácil do seu livro, eles falam sobre o silêncio, citando Beckett. A palavra é mácula desnecessária no silêncio e no nada. Para você, a poesia faz esse percurso do silêncio à palavra? Exatamente. Eu acho que o que eu escrevo reflete o movimento com que eu penso. E esse movimento se caracteriza pela desconstrução. Eu aprendi, não sei como eu adquiri isso, mas sempre que eu leio ou que eu vejo um filme, qualquer influência externa que venha para mim, minha primeira etapa é a negação. Primeiro eu nego aquela coisa, mas não negar de um jeito que não aceite, mas negar no sentido assim de você desconstruir e ver como é que ela foi feita para depois gostar. Eu sempre me interessei por esse mecanismo de como as coisas são feitas. Talvez por isso eu escreva e eu trabalho com as outras coisas. Você como que desmonta aquilo que chegou a você para depois reconstruir de outra forma? De outra forma, ou pelo menos enxergar algum passo do caminho que foi até ali. O processo, para mim, qualquer tipo de trabalho, é uma coisa muito importante. Mais até do que o produto final? Às vezes sim, às vezes não. Dá pra gente fechar a questão, mas eu acho que muitas vezes sim, eu gosto muito do processo. Quando eu vejo um filme, eu gosto de... Tem coisas como um corte seco,
um plano, um ângulo que me encantam de um jeito que às vezes deixa para o segundo plano o enredo daquilo, sabe? É a mesma coisa num livro. Uhum. Isso eu acho interessante, você tem 2 gatas que são seus amuletos e os nomes dela. Uma se chama Mira Schendel e a outra Virginia Woolf. Isso está escrito, né, no seu livro. São elas que o ensinam sobre o silêncio conquistado. Isso, então esses nomes são, obviamente, uma escritora e uma artista plástica que me influenciaram muito, que eu gosto muito. Para mim, não é só influência, é uma diversão ter o contato com o trabalho delas. Você trabalha com design também? Trabalho com design e com artes visuais. E eu acho engraçado assim, o fato de dar nomes tão pesados para gatas, que ao mesmo tempo que são todas pomposas, assim, elas também são silentes, né? Elas chocam por isso, para mim, pelo menos, pela não ação. emitir nenhum som. Exatamente. A gente vai entendendo o que se passa se a gente vai observando elas, que tem um pouco a ver com essa coisa da desconstrução. Você vai vendo o que elas vão fazendo e fala, ela fez isso antes por causa daquilo. Então, mas é uma brincadeira, né? Não é nada muito pensado, embora eu acabe desdobrando mas essa os resposta. nomes delas são bem significativos, sim, né? Para o lindas. tipo de atividade que você desenvolve. Claro. William, você é formado em letras também, não é? Pela USP, venceu o 2º Festival de Literatura desse curso e é músico também, não é? Como é que você une essas 2 formas de expressão artística? Para mim, a poesia ela é ritmo. Tá. Né? No início de tudo, ela é ritmo. Nesse sentido, acho que até a fala se aproxima mais da poesia do que da prosa. E quando eu penso um poema, eu penso ele para ser dito, para ser oral, né? Declamado. Então, eu já né? penso ele no começo ao fim como se fosse uma partitura. Ai, então, para mim, é muito próximo, né, esses 2 universos. Você compõe alguma coisa em música também ou não? Componho, nada assim que alguém já tenha gravado, mas muita coisa do que eu escrevo se torna música, muita coisa que é música se torna poema. Isso que intercâmbio é muito bom comum, esse, né? E criativo, né? Porque te leva a várias produções também, não é? São 2 paixões, né? No livro O Sentimento do Fim do Mundo, seu livro, que está aqui conosco, você criou 3 mundos, não é? Você chama de Novo Mundo, o Mundo Perdido e o Fim. Qual é o sentimento do mundo perdido, William? O mundo perdido, ele remete muito à infância, não do autor, né? Porque eu acho que tem uma certa ficcionalização desse sujeito lírico, né? Depois a gente pode conversar mais sobre isso. Mas é uma infância da humanidade, talvez, né? Então, tem aspectos da minha infância pessoal, aspecto da infância da poesia, de uma época em que a poesia era rimada. Então, são poesias leves, são poesias mais metrificadas, traz essa inocência, né? Talvez um pouco dessa gênesis. Né? Eu vejo algum desencanto nesse mundo perdido ou não? Um olhar nostálgico, com certeza, tem. Mas sempre um olhar que tenta perceber o que perdemos, mas sempre com a intenção de o que se pode recuperar. Acho que é isso. Porque a nostalgia por si só, para mim, acho que... Sim. E seria um primeiro passo de alguma coisa que tende a se tornar adulta, que tende a se transformar. Com certeza. Talvez o livro, no fundo da ponte, para esse futuro utópico de voltarmos a ser criança, né? Para a humanidade, o planeta voltar para a sua infância. Esse é o novo esse contato com a natureza, digamos assim, né? Que se perdeu totalmente. E acho que é uma demanda do livro. Tá. E isso é o que você trata na parte que você chama de Novo Mundo? Não, o Novo Mundo... Ou não? O que é que você... O Novo Mundo já seria esse mundo mais imediato, né? Esse mundo imediato, permeado por um tédio total nas relações, no trabalho, um mundo de não criação, de estagnação. Você acha que esse é o nosso mundo atual? Também, não que também. Acho que fica mais fácil dividindo para enxergar. Né? Acho que todos os mundos convivem, né? Para falar a verdade, convivem entre si. Mas é uma espécie de denúncia, talvez, uma vontade de superação disso, né? Deste mundo burocrático. Num poema dele, ele oferece lá Nome que Dor, né? Do Georges Perec, O Homem que Dorme. E esse livro conversa muito com o meu livro, embora não tenha nenhuma citação, que é esse estágio meio que
da solidão, da depressão, da estagnação, da inércia, da não criação. Acho que o Novo Mundo está neste universo. Só aproveitando a deixa que você deu do filme, do livro, tem um filme também que tem muito a ver com o recorte que eu queria dar, porque ele trata do mesmo assunto, da depressão e tal, e é a história de um rapaz que ele vai desistindo de todas aquela força que a gente tem que fazer para manter nossa vida, manter o nosso dia a dia, e ele vai desistindo e acaba vagando pelas ruas de Paris, e o que me chocou muito é que as falas são só em off, e são em primeira pessoa, mas com uma voz feminina. Então, isso causa uma coisa díspar que é muito interessante, assim, poeticamente. Né? Exatamente. Você consegue separar os discursos e, ao mesmo tempo, eles estão mais intrincados. E por que será essa voz em off feminina, que é a voz dele, que seria a voz dele? Isso. Quer dizer, em que ponto isso... Essa voz ainda oscila, né? Porque a gente tem esse choque da terceira pessoa e ela fica meio não identificada em certos períodos. Então, ela transita entre a primeira e a terceira pessoa. E aí, voltando ao nosso mundo, a terceira parte que você fala, né? O fim ou os retalhos do mundo. Há um verso nessa parte que diz: a poesia não se colhe da mão dos dias, ela canta sozinha, remói sozinha seu próprio intestino. Fale um pouco sobre esse poema para nós. Eu acho que eu tentei colocar um lugar comum até da poesia, né? De que ela está em algum lugar e precisa ser escrita, né? E nós, de certa forma, que nem poderia dizer Fernando Pessoa, psicografamos nós mesmos para chegar até a poesia, né? Então, o que eu quero dizer é que ela, você não dá para correr atrás da poesia, não dá para você ir no pico mais alto da cidade, olhar a cidade e falar, vem a poesia. Ela tem uma certa autonomia que você tem que estar atento. Ela pode acontecer a qualquer momento. Então, e ela, nesse sentido, ela remói seu próprio intestino, ela é autônoma, é isso que eu quis dizer. Você acha que qualquer pessoa, isso pergunto aos dois, podem criar poesia, escrever poesia? Eu acho que sim. Com certeza, eu acho que sim. Eu não acredito em inspiração, eu acredito em motivação e prática, só isso. Acho que você tem que estar ali atento, sim, para ter uma motivação externa ou interna que te faça ficar impelido a escrever. E tem a prática, que é aquela coisa de você maturar o seu poema, de você não escrever de uma vez só, de não ser um impulso, de ter alguma coisa aliada ou a um conjunto de um livro ou ao próprio mecanismo interno dela. Porque a gente conversa com várias pessoas, eu não tenho inspiração para isso. Não é bem por aí, né? Não é só a inspiração. A poesia ela tem muito a ver com assombramento, né? Com espanto frente à realidade. E acho que isso é comum a todos os seres humanos. O que ocorre, eu acredito, que inclusive até trato, acho que num poema do meu livro, chama Poema Entalado, é que a maioria das pessoas hoje, principalmente nesse novo mundo que eu instalo ali no livro, não consegue pôr ela para fora. Então, é aí onde eu falo que ela se torna um coágulo, se torna um câncer, né? O poema entalado na garganta. As pessoas morrem e o poema não saiu, mas ele está lá, preso, né? O que significa isso? A perda da sensibilidade, da capacidade de sentir? Olha, eu acho que tem muito a ver com o universo que a gente está inserido, o contexto social e político, essa sociedade de consumo, com certeza, né? Acredito que talvez neste mundo perdido, a poesia era mais natural, como a música sempre foi natural ao homem, né? Exatamente. Por que as pessoas sentem mais a música como essa naturalidade, não é? É verdade. Menos do que a poesia, no meu modo de ver. Não sei se vocês concordam. Não é isso? O Arte e Letra vai para um rápido intervalo e no segundo bloco, Leonardo Matias e William Delarte falam mais de poesia e versos. Daqui a pouco, até já. O Arte e Letra está de volta com os jovens poetas Leonardo Matias e William Delarte, autores dos livros De Pé e Sentimento do Fim do Mundo. Leonardo, a Aline Rocha e o Eduardo Lacerda, que escrevem o pós-fácio do seu livro, eles chamam os seus poemas de mobiles cantabiles. Por que essa nomenclatura, essa definição? Olha, eu acho que eles
A leitura deles, primeiro que me encanta. Eu até fiquei com dó de botar isso no pós-fácil, porque dá tanta vontade de ler o livro quando você chega no texto deles que eu queria pôr na frente. Mas eu acho que eles captaram muito uma coisa de que eu valorizo, às vezes até mais que os próprios poemas que estão escritos, a transição entre eles, o jogo ali de montagem do livro. Eu vejo o livro como uma coisa que foi montada. Ele tem não só um volume objetual, que é importante para a poesia, como um volume etéreo também, que conta aí. E eu trabalhei em cima disso. Eu peguei... Ele tem mesmo, parece que é o movimento, né, de um poema para o outro. Isso. Mas é exatamente isso. Ou mesmo dentro dos poemas. Eu procuro trabalhar com esse livro a mudança de opinião. Eu acho isso muito importante. Assim. Eu não quero defender um discurso no meu livro, porque isso fica obsoleto e acaba. E eu quero uma coisa assim que seja transitória. Eu busco, mais do que a transição, que o leitor seja mais poeta do que eu. Que ele pegue minhas palavras e recomponha de um jeito todo dele. Talvez por isso eu também bote as referências que ele pode ler, se ele buscar tiver parâmetro. Isso. E também meus poemas são muito curtos. Não sei se você pôde perceber. Eles são curtos, mas são bastante inspiradores. Exatamente. Mas a minha sensação é que cada palavra ali tem um peso de limitar um pouco mais esse desdobramento que pode acontecer. Você tem um verso dedicado a Paulo Leminski, poeta concretista. Toco os lábios na parede fria. Cada coisa tem seu dia. Você também se considera um poeta concretista? Não, eu acho que poeta concretista foi quem estava ali no movimento. Mas eu sou muito influenciado por eles. Assim, por eu ter o design como minha ocupação principal, uma coisa que me encantou muito foi a junção da literatura com a coisa do design gráfico, com ver como espacialmente as coisas podem se colocar e que está muito aliado à sua pergunta anterior, que é sobre os móveis. Esse movimento está feito no meu livro, está feito de um jeito diferente, que é próprio meu, assim, mas eles têm uma influência monstruosa. Você tem uma boa influência, né, do concretismo. Sim. William, há um verso seu que diz assim: tenho todos os poetas dentro de mim e nenhum canta o que eu sou. Fala de subjetividade e objetividade. O poeta não se mostra, William? O que é que você pensa a respeito? A gente pode trazer, né, o Pessoa de novo, né? Falar que o poeta é um fingidor, né? Que ele finge a própria dor que sente. Acho que é isso, né? Na verdade, o poeta ele está em todos os lugares, mas ele não é identificável. Acho que você pode encontrar o poeta, talvez quando ele morrer, você olhar a obra dele num todo, talvez essa sensação que você tenha do todo possa ser o poeta, mas ele é uma criação, né? O sujeito lírico, ele é uma criação literária. Para mim, ele é uma ficção. É uma ficção, é engraçado pensar isso, mas é uma ficção. Para mim é muito claro de que o sujeito lírico ele é uma ficção, mas aí que está o grande barato, que foi o que o Pessoa disse. Uma ficção para mostrar aquilo que você realmente é. Daí cria-se um paradoxo total, né? Mas é um paradoxo mesmo, e às vezes difícil de compreender, né? Você tem que criar uma ficção para mostrar alguma coisa de você. Quer dizer, que numa situação normal você não diria, não faria, não falaria. É um desprendimento, né? A gente precisa se olhar em terceira pessoa, de uma certa forma, para poder se enxergar, né? Não tem como você se coincidir, né? Esse ser em si se coincidir, né? Sartre já dizia que é impossível. Há essa sensação de querer essa é toda se angústia, proteger, né? se fechar ou não se deixar ver. Eu acho que o poeta, a criação dele é movido pela angústia, essa angústia de você não se coincidir. Então você precisa se criar. Isso para mim é claro. Você crê que a poesia possa levar as pessoas a se conscientizar de alguma coisa, tomar consciência da própria poesia, da própria vida, dos sentimentos? Com certeza. E acho que este é o cerne deste livro, né? Que eu decidi lançar, porque eu tenho outros projetos paralelos que para mim são claros e distintos. E eu optei mandar esse para a Patuá, que aceitou publicar, né? E ele é muito social. Ele conversa diretamente com o sentimento do mundo do Drummond, que é um livro muito social. É um período que o Drummond fazia parte do Partido Comunista, entre guerras, onde o contexto social era maior do que qualquer busca estética, digamos assim. E já por esse diálogo, o livro ele tem esse apelo social, né? Ele é muito político nesse sentido.
É algo que eu não consegui me desprender. Talvez eu me desprenda, mas hoje, até mesmo pelo meu trabalho de agente cultural, de estar sempre envolvido nessa... então tem muito a ver. Exatamente, desenvolvendo saraus, escrevendo em jornais independentes. Ela leva as pessoas a pensarem, não é? Leva, exatamente. Sobre uma porção de coisas. Eu acho que tem tudo a ver, pelo menos com essa obra, sim. Que bom. A Mônica Simas, que escreve o prefácio, né, do seu livro, ela diz que a poesia nunca foi uma substância identificável. O que é para você a poesia? Como é que você pensa a poesia? Quando o Leonardo fala da poesia com a imagem dos concretistas, a gente separa isso, né? A poesia passa a ser um objeto e passa a se movimentar pela imagem. Então já não é pela via oral, pelo som. Mas assim, no meu livro, principalmente na parte os retalhos, né, e o fim os retalhos de mundo, surgem efeitos concretistas, as palavras parecem saltar, mas tudo que eu uso ali de efeito de imagem está inserido num ritmo. Na verdade, a desculpa daquilo é para criar um ritmo na leitura. E a leitura é sempre linear, do começo ao fim. O poema poderia estar lá do começo ao fim, sem nada daquilo. Mas eu criei aquilo justamente para quebrar um ritmo, para você ser obrigado, por exemplo, quando tem uma palavra escorrer, né, eu escorro ela assim para você ir junto com a palavra, para criar esse movimento. E dá essa sensação, né? Então, e para mim é ritmo, eu não consigo, é o ritmo. E não deixa de ser uma imagem também, Exato. que está se aproximando, né, do fato de escorrer. Mas acho que eu uso a imagem para uma desculpa rítmica para o leitor, né? Bem interessante. Agora eu vou pedir a você, Leonardo, que você escolha um poema que você goste entre os seus tantos bonitos aí e que você, se é dedicado a alguém, que você nos diga a quem é dedicado e que você leia para nós, pode ser? Então, eu escolhi um poema que dá título ao livro. O De Pé. De pé. Pousado no plexo calmo do acaso, o vórtice come concreto. Corpos velhos dissolvem no espaço do corpo. Correm espaços esboços, diluindo estruturas no corpo, qual entorna distraído todo o seu entorno. Gostaria você, William, que você escolhesse algum poema dos seus que você mais gosta e que você lesse para nós. Chama-se Redenção. Um corpo celeste rasga o firmamento, calmo, violento. A atmosfera estuprada observa o mundo gemendo. Afrouxa-se o sagrado buraco de ozônio, relíquia íntima dos homens modernos, e uma breve sombra sobre o país revela ao povo, sempre resignado, um pouco mais do seu futuro, o sempre obscuro, o sempre esperado. Severina, a velha nordestina, reza o terço da redenção. Tumulto na American Airlines, ibope prantos na televisão. Alucinados, anões, frades e mendigos ensaiam discursos para Deus. Ignoram Deus de Severina, sem músculos e cheio de graça. Loucos fogem dos hospícios e se misturam aos blocos na avenida Mangueira, MST, Greenpeace e Parada Gay. O cometa se aproxima. Batucadas de norte a sul do país consagram um povo em êxtase. E Severina continua a passar as pedrinhas do rosário. Deus sorri, mas certo de sua decisão. Quer logo ajoelhar-se aos pés de Severina, olhar em seus olhos, implorar seu perdão. Muito bonito. Os dois estão de parabéns. Os livros de vocês são encontrados em todas as livrarias. As pessoas podem procurar, então, ou na própria editora. Isso, a distribuição dele é principalmente pelo site, que é www.editorapatuá.com.br. Editora, o nome completo. Isso, www.editorapatuá.com.br. Lá tem acesso a todos os títulos, que estão cada vez lançando muito bons autores. Entrega para todo o país, divide em 12 vezes sem juros. Beleza. Fazem de tudo para vender. Que bom, que bom. E estão fazendo um bom trabalho com vocês, poetas. Isso é muito bom. É um trabalho que eu digo sempre para o Eduardo, histórico. Né? Histórico, para mim é claro que ele é histórico, porque é tanta gente de talento, tanto autor bom, que ficaria na gaveta por anos se não fosse Patuá. Parabéns a vocês, sucesso sempre. E voltem com novidades mais para frente. Muito obrigado. Muito obrigado. Hoje, no Arte e Letra, tivemos a presença de Leonardo Matias e William Delarte. Obrigada pela audiência e até o próximo.